Bom dia, amado. Bom dia, amada. Feliz terça-feira. Graças a Deus, estamos aqui novamente para juntos aprendermos, a caminhar como Deus quer que nós caminhe. Amém? Tudo bem com você, amado? Tudo bem com você, amada? Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vindo, minha irmã, a mais um programa Palavra do Dia. Vamos ruminar a Palavra de Deus. Vamos abrir o nosso ouvido e o nosso coração para que o Senhor quer falar conosco hoje. Amém? A palavra hoje está em Lucas, capítulo 24, versículo 17. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eles pararam com um jeito triste. Amado irmão e amada irmã em Cristo. A palavra de Deus hoje vem nos trazer uma orientação para que eu e você não paramos de caminhar juntos. O inimigo ele quer nos paralisar diante das situações da vida. O texto aqui fala que Jesus, depois de ressuscitado, aparece para um casal e faz uma interrogação: o que vocês andam conversando pelo caminho? Hoje o Senhor pergunta para você, primeiro para mim: o que é que nós andamos conversando pelo caminho do nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa vida? Veja que interessante, que era um casal. Por que o texto fala aqui que dois discípulos iam andando, né? Porque era um casal, meu irmão. Como está faltando isso na família, né? O diálogo. Por isso Jesus perguntou. Por isso aparece a palavra conversando. Jesus se interrogou: o que vocês andam conversando pelo caminho? O que será que o marido hoje conversa com a mulher? O que será que a mulher conversa com o marido? Na maioria das vezes, nem conversa existe mais, né? Porque cada um pro seu canto, cada um pro sua vidinha, e aí Satanás fica no meio. Marido e mulher que não conversa, não tem acordo. Marido e mulher que não conversa, não tem paz. Marido e mulher que não conversa, não vê a raiz da situação, porque falta diálogo. Marido e mulher que não conversa, fica o Deus dará. Cada um vive do seu jeito, mas dentro da mesma casa. E eu pergunto, isso é casamento? Ou isso é lamento? Mas vamos lá. O texto continua. Eles pararam com um jeito triste. Veja, os dois pararam. Por que pararam? Porque eles vinham conversando nas coisas que não edificavam. Eles vinham falando na morte de Jesus. Em vez de falar na ressurreição de Jesus, eles vinham falando da morte de Jesus. Muita gente que é assim, que só fala em coisas negativas, né? Em coisas que deixam triste. Talvez você é assim, né? Já se acorda falando em coisas que lhe deixam triste, em coisas negativas, em coisas que não edificam. Jesus perguntou: o que vocês andam conversando pelo caminho? Diz o texto que eles pararam com o rosto triste. Quantas vezes a gente é assim? Para naquilo que nos deixa triste. Ah, mas você não sabe o que eu passo na minha casa. Nem quero saber. Problema seu. Mas você continua a caminhar. Você precisa resolver o seu problema. Você não pode ficar resolvendo o seu problema falando para o seu vizinho, falando para o povo da rua. Não, você tem que resolver o seu problema dentro de casa, né? Então eu preciso, meu irmão, você precisa, minha irmã, ter sabedoria, né? Conversar com seu marido, conversar com sua esposa e não parar na situação. Porque aquilo que você dá ênfase, aquilo que você dá foco, aquilo que você para, é aquilo que vai comandar a sua vida, né? Nós, em vez de parar, né, naquilo que edifica, nós vamos parar naquilo que não edifica. Você está vendo a contradição como é?
Eu vejo muitas pessoas aí reclamando que o casamento tá aí, né? Cada dia que passa ficando de pior a pior. E eu percebo que isso é falta, primeiramente, de Deus. Não Deus faltando com eles, mas eles faltando buscar Deus, né? Ah, mas eu já ando na igreja. Sim, e daí? Ah, mas eu sou do movimento tal. Sim, e daí? O principal não é andar na igreja. O principal não é ser do movimento da igreja. O principal é se comportar dentro de casa como pessoas que andam na igreja. Amém? Não está faltando isso, meu irmão e minha irmã. Eu sei que na hora do azedume do marido ou da esposa não tem como conversar, mas preste bem atenção. Quer salvar seu casamento? Quando passar o momento de raiva, que crise faz parte do relacionamento, horas vai estar doce só mel, horas vai estar azedo só limão. Vai se juntar o mel com o limão, dá um lambedor e cura uma gripe, não é verdade? Então na hora que seu marido e você, esposa, estiver, em paz, é a hora de vocês conversarem. Ei, vamos resolver nossos BO que ficou mal resolvido lá atrás. Não deixe guardado na gaveta, nem debaixo do tapete, aquela raiva que aconteceu ontem. Porque a qualquer momento o diabo vem e sopra e volta tudo de novo. Quero que ele dá uma orientação. Preste bem atenção, olhe para cá. Sabe por que muitas vezes na sua casa se repete novamente briguinhas? É porque aquele problema que aconteceu ontem vocês não resolveram. Tem que resolver. Problema não coloca debaixo do tapete. Lembre, o diabo vem, sopra e continua novamente a repetir aquelas encrencas. Nós aqui CG falamos, né? Então, passe sua raiva. Chame para conversar aí. Vamos organizar nosso casamento. Vamos organizar nossa família. Não tá legal, você vê que daqui a pouquinho está bem, de repente começa uma briguinha por besteira. Então, vocês colocando, como diz a história, o ponto no i, aí sim a coisa anda. Mas brigou hoje, aí bota debaixo do tapete a raiva. Aí amanhã faça as pazes. E não conversa, né? Vou guardando debaixo do tapete. Lixo, coloca-se, não é debaixo do tapete, é no lixo. E se aquilo que você aconteceu ontem, não colocar para fora, como diz a história, nas cartas na mesa para conversar, amanhã se repete de novo. Você tá entendendo? Então, problema mal resolvido, depois vendo outro problema. Por isso que aqui eles pararam, porque eles não sabiam onde estava o problema. E os problemas desse casal estavam neles mesmos. Eles paravam só naquilo que era ruim, porque aquilo que era ruim não foi resolvido. Então, aquilo que não é resolvido, volta de novo a acontecer. Então, você precisa conversar aquilo que aconteceu ontem, né? Chamar o marido para conversar, a esposa chama, né? E vice-versa. Mas não ficar tudo debaixo do tapete, né? E amanhã tá de bem. E aquele assunto que aconteceu ontem eu não converso. Amado e amada irmã em Cristo. Lembre-se, o texto começa aqui falando que eles iam conversando. Depois que Jesus se aproxima, eles pararam. Tem gente que é assim, não é? Para naquilo que lhe deixa triste. Para naquilo que lhe machucou. E não vive. Tornando-se parasitas dentro de casa. Hoje a palavra de Deus quer que eu e você abra o ouvido e o coração e os olhos para a vida. Chame sua esposa para conversar. Chame seu esposa e esposo chame esposa, porque onde não tem diálogo, onde não tem conversa, você vai ter briga. E onde tem briga, pode ter certeza, quem está presente não responda. Você sabe que está presente onde tem briga, né? Então, está na hora de vocês sentarem e conversarem, porque onde não tem diálogo, Deus não habita. Se Deus não habita, quem está ali é outra coisa, menos Deus. Então, amado irmão, minha irmã em Cristo, vamos tomar posse dessa palavra. Não vamos ficar parados naquilo que é ruim. Ah, mas meu esposo fez isso. Veja outro lado bom que ele faz. Só vê defeito. Você também, esposo, veja o lado bom da sua esposa. Só vê defeito. Tantas coisas boas sua esposa faz. Você também quer irmão, você também quer irmã. Pare de ficar olhando só a fraqueza do outro, o erro do outro. Veja o lado bom das coisas da vida, meu irmão, né? Não ficar agora só focado na coisa ruim que o outro fez comigo ou deixou de fazer. Isso é muita infantilidade, né? Vamos se acostumando agora a ficar santo, né? Como se fosse a mosca procurando podridão para falar. Como eu já falei aqui em outros programas, eu vou repetir. Existem dois tipos de cristão. Existe o cristão abelha, que é aquele que sobrevoa procurando uma coisa boa. Existe o cristão mosca, que é sobrevoando procurando o que não presta do outro para contar. É por isso que tem muita briga, né? Em família, em casamento, em tudo.
Não, tem que caçar alguma coisinha para falar do outro. Ô, meu irmão, vamos parar com isso. Deixando um pouco a miséria no mundo que está acontecendo aí, com tanta doença, tanta bagaceira no mundo. Vamos ser um cúmplice de Satanás, caçando um lixo, né? Um mau cheiro para apontar o outro. Repito o que disse aqui em Lucas 24, versículo 17. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste, né? Amado e amada irmã em Cristo, se eu e você parar, dar ênfase, repito, focar só aquilo que lhe deixa triste, a sua vida vai ser uma porcaria. E Deus não deixou eu e você nesse mundo para vivermos uma vida triste, uma vida porcaria. Pelo contrário, Deus nos colocou aqui, eu e você no mundo, para cumprirmos uma missão. E essa missão tem que ser caminhando. Não é sentado com a mão no queixo, olhando para o que aconteceu ontem, para o que está acontecendo hoje. É viver. Porque eu digo para você, se eu for parar para pensar na minha vida, nas coisas ruins da vida, eu não vou viver, vou vegetar. Eu pergunto a você, você está vivendo ou está vegetando? Mas quero aqui colocar uma observação para você, preste atenção. Quem não reza, quem não tem vida de oração, vive se arrastando. Agora quem reza, fica de pé diante de qualquer problema, diante de qualquer situação. E essa palavra tocar o seu coração. E você e eu, veja o lado bom das coisas. Pare de ficar só olhando para as coisas negativas que seu marido faz. Comece a olhar para as coisas boas também que ele faz. Quer ajudar seu marido? Primeiro você se ajude. Outro dia eu falava aqui para uma irmã. É fácil, né? Cuidar das coisas que é de fora. Do cabelo, da unha, do corpo exterior. E temos que cuidar sim. Porém, vamos cuidar também do lado de dentro, que talvez está tão desorganizado. Isso só vai acontecer se você se ajudar, se você quiser. Então hoje, essa parte tocar no seu coração, que você não pare nas coisas que lhe deixam triste. Pare nas coisas boas. Vire a página, né? Pare de ficar olhando o que seu marido deixou de fazer, ou o que ele fez de ruim. Veja que seu marido é trabalhador. Veja que seu marido não é de outra mulher, é seu marido. É pai de sua filha, é pai do seu filho. Assim também como sua esposa. Pare de ficar focado naquilo que ela deixou de fazer ou aquilo que ela fez de ruim com você. Veja que ela é humana, que ela erra também. E falta paciência às vezes, é normal. Mas vamos focar o lado bom do outro. O que o outro faz pra mim de bom, é isso que eu tenho que segurar, né? Ai, se nós fizermos isso, como nós viveríamos mais em paz se focássemos no lado bom que o outro tem. Mas a gente infelizmente temos a inclinação de olhar para aquilo que o outro deixou de fazer, para aquilo que o outro fez de ruim. E por que não olha para o lado bom que o outro faz? E faz. Para o favor que o outro fez. Mas eu não olho. Infelizmente, nós somos inclinados para olhar para a fraqueza das pessoas, para o erro dos outros. E esquece das qualidades que o outro tem, que o outro é. Que Deus lhe abençoe, amado. Que Deus lhe abençoe, amada. Que eu e você, nessa terça-feira, 9 de agosto, vamos tentarmos, né, a não parar naquilo que o outro fez com a gente de ruim. Porque eu digo para você, se eu não tivesse o conhecimento que eu tenho hoje da palavra de Deus, quando eu fosse parar naquilo que eu vejo de família, ou até que não é família, se eu fosse parar em certas atitudes, não estar aqui hoje pregando para você não. Estava como muitos por aí, depressivo, né, ou até já debaixo do chão. Porque tem muitas coisas na nossa vida que vem para nos fazer parar. Mas a decisão vai ser minha, a decisão vai ser sua. Você quer parar ou quer continuar caminhando em meio aos problemas? Porque a vida é assim. Enquanto eu e você vivemos nesse mundo, vamos viver em meio aos problemas. Vem um, resolvemos, depois vem outro, resolvemos, e assim constantemente. Enquanto respirarmos, vamos ter problema. Porém, lembre-se daquilo que falei no início. Teve um problema em casa, não coloque debaixo do tapete. Chame sua esposa para conversar. Chame a sua esposa para conversar. Esse negócio de depois eu resolvo da BO. Resolva logo. Porque problema mal resolvido multiplica outro problema. Gera outro problema em cima do problema que já estava acontecendo. Então, marido que não conversa, esposa que não conversa, ambos que não conversam, o diabo fica no meio, sempre, né, separando um ao outro por coisas tão pequenas que vocês mesmos já poderiam ter resolvido há muito tempo. Amém? Que Deus abençoe. Deixe embaixo seu comentário, deixe seu like aí. E até amanhã, se assim Deus permitir, com mais um programa
Palavra do dia. Tchau, amado. Tchau, amada.